Dor, infertilidade e outras condições de saúde da mulher é sinal de alerta. Muitas mulheres sentem dor no baixo ventre ou infertilidade, e isso pode ser o sinal de uma doença que atinge cerca de 190 milhões de mulheres no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Estamos falando da endometriose. Aqui no Brasil, essa doença afeta a vida de 7 milhões de brasileiras, principalmente na fase reprodutiva. Por ser difícil de diagnosticar, a endometriose pode afetar a vida feminina, ocorrendo o quadro de infertilidade em 40% dos casos. Outras mulheres ainda apresentam dor pélvica crônica, enquanto em 70% dos casos a dor ocorre durante a menstruação. Também é comum ocorrer dor durante as relações sexuais. Ainda segundo dados da OMS, cerca de 25% das mulheres não apresentam nenhum sintoma. Quais são os tipos de endometriose? Como saber se você está com a doença? Qual o impacto da endometriose na vida da mulher? Quais os tratamentos? Para responder essas e outras perguntas, convidamos a doutora Tassiana Pazin, que é ginecologista e obstetra de Santa Cruz das Palmeiras. Envie suas dúvidas pelo nosso canal do YouTube e participe. O programa Entre Elas começa agora. Boa noite, meninas! Que alegria estar aqui com vocês novamente nesse programa todo feminino, né, Lu? Boa noite, Débora. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Luciane Bisaia e esse aqui é o programa Entre Elas. Eu sou a Débora Glauci e hoje nós vamos falar de um tema muito importante na vida da mulher, que é a endometriose, né? Muitas mulheres já ouviram falar, muitas mulheres nem sabem que tem esse problema. E para falar desse assunto hoje, nós convidamos nada mais, nada menos que a nossa queridíssima doutora Tassiana Pazin. Bem-vinda. Antes, pessoal, já começa a interagir, mandar suas perguntas, tá? É uma doença, assim, que, igual você falou, né? Que tem gente que não sabe que tem. Às vezes você de casa tem e não sabe. Então, já vai mandando sua pergunta aqui para ela, que depois a gente vai interagir. Boa noite, doutora. Boa noite, meninas. Prazer tê-la aqui. Prazer meu também. Doutora, ginecologista e obstetrícia, não é isso? Quantos anos já de profissão? 25 anos. Nossa! Fiz 25 anos de formada no ano passado. Olha aí. E é uma coisa que a gente para pensar, né? É um relacionamento com a mulher que a senhora acaba... vamos de você, sim, né? Acaba com a formalidade. É um relacionamento com as mulheres que você acaba construindo de muitos anos e de muita confiança, né? Eu mesma me cuido com a doutora Tassiana há mais de 13 anos. E já. Quantos adolescentes aí que estão nos vendo também, às vezes, veio pelas mãos dela, não é verdade? Como é que foi essa vocação, doutora? Você sabe que quando eu fui fazer medicina, eu já queria fazer ginecologia e obstetrícia. E eu lembro que quando a gente faz os 4 anos básicos, depois entra para fazer internato. E aí que você vai ter contato mesmo. E quando eu fui passar pela ginecologia e obstetrícia, eu tive um medo de não ser aquilo, porque na minha cabeça era só aquilo que eu queria ser, né? Mas esse medo rapidinho foi embora. Casou, bateu ali. Isso. E doutora, aí uma paixão por nascimentos? Por botar gente no mundo? Nossa, total. Deve ser de uma alegria enorme, né? Como é Imagina. Que é andar pela rua e ver tanta criança que a senhora botou no mundo assim? Ai, gente, dá para lembrar? Não todos, né? Mas é uma alegria, porque cada parto, assim, principalmente parto normal, né? Que eu sou apaixonada, é muito gratificante, assim, é muito gostoso de fazer. E eu hoje já fiz parto de quem eu fiz nascer. Nossa, que emoção! Uma coisa tipo assim, Bisaia. Chega a mãe da criança na reunião de pais e fala assim, Débora, você me deu aula. Eu, opa! É mais ou menos isso. É isso. É muito
gostoso. A senhora fez o parto da Cecília 9 anos atrás. Então, eu E eu me lembro dos detalhes. Hoje. Quem não então, lembra, como se né? fosse Meu hoje. Deus. Mas o Que profissional dia. faz toda a diferença, Nossa, né, Lu? como. O carinho, a atenção, o cuidado com a pessoa ali. Isso tudo marca muito. Esse dom a senhora tem. Que bom. A gente obrigada. percebe. E essa questão da endometriose? Fala um pouquinho pra Vamos gente. começar, então. Sim. Em primeiro lugar, o que é o endométrio? Porque acho que a doença começa por ali, Sim. né? Qual é a função do endométrio, então, em uma mulher? E depois, partindo, o que seria a endometriose? Tá. Bom, o endométrio, vou pegar esse modelinho aqui para explicar, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, o endométrio é essa parte de dentro aqui do útero, que recobre o útero. E ele vai sendo proliferado no decorrer do mês, para depois ser... ele vai sair na menstruação. Então, todo mês a gente vai ter essas células do endométrio que vão engrossar no Ele se decorrer do forma, mês. então. Sim, o endométrio, ele está ali. Certo. Só que no decorrer do mês, essas células vão proliferar e vão engrossar. E aí, quando chegar na época de você menstruar, que isso acontece todo mês, ele vai ser eliminado. Certo. Junto com o sangue da menstruação. Ele e aí ele vai voltar a ser fininho. Certo. E depois começa um novo ciclo. Tá. Ele se forma... Seria para esperar um bebê? Seria pra uma esperar um caminha, bebê. seria assim, para confortar o bebê? Na verdade, a nossa menstruação né, seria uma falha de gravidez, né? Certo. Então... É como se todo mês a gente se preparasse para estar grávida. E a gente Isso, sabe que né? não tá depois E aí que o vem a nosso regra, né? O nosso corpo descarta todo esse material, se é que a gente pode dizer assim. Ele faz Isso. esse descarte do material quando ele entende que não houve a fecundação ali. Então, esse sangue que sai, não sei se é sangue que a gente poderia dizer, seria esse descarte, então, o endométrio saindo. E aí, o que acontece a maioria das mulheres vai ter um pouquinho de sangue que a gente chama de menstruação retrógrada. Então, a maioria da menstruação vai sair pela vagina e se exteriorizar. Mas um pouco desse sangue vai vir pela trompa e vai cair na cavidade. Então, a maioria das mulheres tem isso. Certo? Só que algumas mulheres, esse sangue que vai cair na cavidade, ele vai fazer ter os focos de endometriose. Por alguns fatores. Fatores genéticos, fatores ambientais, de alimentação, de qualidade de vida, de estresse. Então, aí, algumas mulheres, mais ou menos 10% das mulheres, vai ter o desenvolvimento da endometriose, por esse sangue retrógrado da menstruação. Que vai para as trompas. Vai para as trompas e cai na cavidade. Então, o que é a endometriose? São células do endométrio que vão proliferar em outros lugares, sem ser a parte de dentro do útero. Igual aqui, ó, nesse modelo, a gente tem essas rugosidades aqui, ó, mais escuras, que estão representando a endometriose. Então, é por fora do útero, na região da vagina. Na parede do útero também pode ter, que é o que a gente chama de adenomiose, que é um tipo de endometriose. Nas trompas, nos ovários. Pode ter no intestino, que fica perto aqui do útero, na parte posterior. E na bexiga, que fica próximo na parte anterior. Então, toda essa região da pelve pode ser comprometida. Quais são os sintomas da endometriose, doutora? A principal seria a dor? A dor, com certeza, é o principal. A dor E no aí, modelo de cólica menstrual? Começa assim. Então, a menina lá que começa a menstruar na adolescência, Sim. então ela pode começar a ter um pouco de cólica. E essa cólica, a gente fala que é uma doença progressiva. Então, começa com uma cólica mais fraca, e aí essa cólica vai se tornando mais forte, os remédios não vão dando mais conta de... Então, aí que começa a diferenciar o tipo da dor. Exatamente. A dor mais intensa é o sinal de alerta, então. Sim, porque assim, muita gente tem cólica, e nem todo mundo tem endometriose. Nem toda cólica é endometriose. Sim. Então, a gente normalmente vê essa progressão.
Então, era uma cólica que era leve, depois ficou um pouco mais forte e agora está de um jeito que nem medicação corta. E aí vai chamar a atenção. E aí o próximo passo seria começar a ter dores fora do período menstrual. Ah, tá. Essas cólicas Então, fora daqueles então dias. não necessariamente ela fica no período, ela Não. pode ser... Nossa. Quais são os outros principais sintomas, doutora? Fora isso que eu já falei, a dor do período da menstruação, as cólicas menstruais, as cólicas fora do período, você pode ter dor na hora da relação sexual e também a infertilidade, que também é uma coisa que acontece bastante em quem tem endometriose. Às vezes, a pessoa nem tem tanta cólica assim, mas a hora que vai tentar engravidar não consegue. E aí é onde, às vezes, a gente descobre que a tem dor endometriose. intensa, a cólica intensa não é regra, então, Da endometriose? da endometriose. Regra não é, mas a maioria vai ter dor. Eu falo que endometriose é dor, tá? Então, é muito difícil aquela pessoa que tem endometriose e não tem pelo menos uma cólica menstrual mais forte. E o que tem a ver com a infertilidade? Em que medida, quando a gente observa o aparelho, né? Em que sentido que a infertilidade, a endometriose vai de encontro com a não fertilidade? Em que momento que ela impede a fertilidade? Tá. Tem alguns fatores que são, assim, relacionados à parte celular, que aí é um pouquinho mais difícil de entender. Mas, basicamente, o que é mais fácil... tá vendo essa trompa que ela tá um pouquinho inchada, um pouquinho diferente do que essa outra? A endometriose vai alterar tanto o funcionamento da trompa quanto o jeito dela mesma. Ela vai ficar mais tortuosa, ela vai ficar aderida. E isso vai prejudicar o óvulo passar para ter a fecundação. Ah, sim. Entendi. A trompa, ela tem, a gente chama de fímbrias. E essas fímbrias, elas vão trabalhar para levar o espermatozoide, levar o óvulo, depois chegar até o útero. E esse processo todo vai ser comprometido. É como se ela criasse obstáculos aí nesse caminho do óvulo, né? Saindo ali dos ovários e passando pelas E numa trompas. endometriose mais profunda, nessa progressão da doença, as trompas podem chegar a fechar. E aí não tem passagem. Não tem passagem para os óvulos. Muito interessante. E a questão da relação sexual, que a senhora falou que também tem a dor. Por que tem essa dor? Onde que ela causa dor no ato sexual? O que acontece é que se você tem uma endometriose mais superficial, às vezes não vai ter dor. Mas se essa endometriose vai progredindo e vai atacando todos os órgãos aqui, que vai causar uma fibrose, um enrijecimento dos órgãos. Então, você vai ter... O intestino vai se grudar no útero, a bexiga vai grudar. Nossa. E aí forma como se fosse um bolo só aqui. E aí, a hora que vai ter a relação sexual, não vai ter mais a elasticidade que tem na vagina. E aí, o pênis vai bater lá no fundo e vai ter dor, porque vai estar tudo mais rígido. E como explicar, às vezes, não sei, no consultório, vai homem, às vezes, para entender essa questão, porque tem homens que às vezes não entendem, né? Que a mulher fala que tem dor, Sim. eles acham que a mulher está fazendo charme, né? Vamos dizer assim. Às vezes eu peço para chamar, porque às vezes elas me reclamam mesmo. Falam, olha, mas meu marido não vai entender, né? Não está entendendo por que eu estou tendo dor na relação, né? Aí eu falo, traga eles. Traga que eu explico por quê, para, né, a gente tentar juntos ali achar um meio termo. Interessante, doutora. Doutora, sobre a questão da infertilidade, existe um tratamento para isso? A pessoa tendo a endometriose, já foi detectado, já foi diagnosticado, né? A pessoa tem uma dificuldade para engravidar, né? Que já é fato pela endometriose. Sim. Existe um tratamento que leve a um caminho para que essa mulher realize esse sonho de ser mãe, né? Ou é uma doença, se é que a gente pode dizer assim, que realmente vai limitar essa questão do ter filhos, né? Se você tiver comprometimento das trompas, a única saída é você fazer uma fertilização.
Aí tem que partir para essa técnica. Então, aí, assim, a grande causa até de você precisar fazer uma fertilização é a endometriose. Naturalmente, ela não é possível. Depende do grau, Do nível, né? Se você tem... Porque tem algumas vezes, por exemplo, algumas situações que eu vou fazer uma cesárea. Durante a cesárea, a gente vê que a pessoa tem endometriose. Quer dizer, essa pessoa engravidou normalmente, né? Teve o parto, tudo certo, mas ela tem endometriose. Aí, às vezes, a gente pergunta, fala, você tinha cólica menstrual? Ah, eu tinha. Mas isso não comprometeu as trompas, né? Então, ela conseguiu engravidar. Então, não é sempre. Mas se você tem uma endometriose que vai progredindo, às vezes você não sabe, não trata, e chega um momento que, igual eu falei, compromete as trompas, aí a única saída é fazer a fertilização. Então, esses graus que vai aumentando é porque não tratou. Ou chega já a um certo ponto que ela já está naquele nível, não, ela começa devagar e vai aumentando. Normalmente começa devagar. E se a gente consegue detectar mais cedo, não existe cura, mas existe controle. E aí a gente vai controlar essa endometriose para ela não progredir. E é fácil a gente diagnosticar ela ou ainda está difícil? Não é muito fácil, porque, assim, igual eu falei, as adolescentes têm cólica e tal, e aí vai progredindo. Até a gente chegar a pensar que é endometriose, às vezes leva alguns anos. Então, não é sempre que a gente sabe, tá com cólica. Porque senão qualquer cólica você vai pensar que é. Né? Doutora, para as mães das adolescentes que estão nos assistindo, né? Muitas mulheres olham para trás e falam, será que eu tive, né? Ou tenho, né? Já que não tem cura, será que eu tenho endometriose, tive filhos, passei por todo esse processo, né? Muitas mulheres provavelmente assistindo a gente, né, meninas? Deve estar pensando, nossa, talvez eu tenha endometriose, mas talvez não tenha, né, acometido as trompas, por exemplo, ao ponto dessa pessoa ser mãe hoje. E aí, com uma adolescente em casa, a gente estava falando de filhos adolescentes agora há pouco, né? Como é que é para essa mãe ter um olhar diferente que talvez ela não tenha tido, né, na sua pré-adolescência, na adolescência, porque não havia essa demanda de informações que nós temos hoje, né? Sim. Como que deve ser o olhar dessa mãe para a filha adolescente que já apresenta algum tipo de cólica ou apresenta algum sintoma que possa levantar essa suspeita? Eu acho que o caminho é levar numa consulta ginecológica para a gente poder avaliar certinho e saber se essa cólica que ela tem características de ser uma endometriose. A consulta médica seria o primeiro passo. Sim, com certeza. Muitas mães às vezes pensam assim, nossa, mas a minha filha tem 12 aninhos ainda, não tem uma vida sexual ativa. Como que é esse exame? Como é que é esse diagnóstico? Né? Porque muitas mães às vezes têm receio de levar. Não sei se é o caso no consultório da senhora, mas será que tem mães que têm esse receio de levar meninas muito jovens ainda para o consultório? Então, como é que é? Vamos falar para essas mães, como é que é esse diagnóstico? Como é que ele é feito? Ele é feito com ultrassom? Ele é feito com algum tipo de exame específico? Não é muito fácil da gente ter certeza de que tem endometriose. Porque, por exemplo, uma endometriose inicial, que a gente chama de endometriose superficial, que seria só esses... Eu falo que são os machucadinhos, às vezes para as minhas pacientes entenderem. Eu falo, o útero, ele é lisinho, né? É lisinho. Pensa que ele vai ter uns machucados avermelhados. É isso que a gente vai ver de endometriose. Então, essa endometriose superficial é muito difícil de ser detectada em algum método. Ultrassom, ressonância, tomografia. Não é detectado. A gente vai ver endometriose em ultrassom, em ressonância, que são os exames que a gente faz de escolha para ver se tiver já uma endometriose mais profunda, um acometimento maior de intestino, de bexiga, de ovário, entendeu? Mas a endometriose inicial, que seriam esses machucadinhos,
Não existe método para ver. Que é o que se espera numa menina, numa jovem, Sim, adolescente, exatamente. entrando nessa fase, né, da puberdade, o início do ciclo menstrual dela. Então, Não- o que que a gente... Ai, desculpa. Não, Pode falar. O que Não que a tem gente como ver, era vai... isso que eu ia dizer. o que que a gente vai ver? Os sintomas. Então, a princípio, é o que ela está sentindo, o que ela me traz ali de sintomas mesmo. A história clínica. Sim. Igual eu falei, uma cólica que começou fraquinha, que foi piorando. E aí, às vezes, elas chegam lá, doutor, o remédio não está dando conta, estou tendo que ir para o pronto-socorro tomar remédio. Tô me vendo nessa história. Então, não é no primeiro diagnóstico que a pessoa tem que desanimar. Ou Não. deixar quieto, né? Por exemplo, foi lá, foi com dor, não descobriu nada, né? Fez ultrassom, fez tudo, não deu nada. Essa pessoa vai conviver com essa dor por um bom tempo, né? Então, não desanimar e procurar mesmo e saber o que está Sim. acontecendo, né? É. Porque às vezes tem gente que vai, às vezes fica com medo de voltar no médico, o médico já falou que não é nada. Opa, mas peraí, dor não é, né? Muitas vezes a gente faz o tratamento meio sem ter certeza do que é. Então, porque eu vou deixar com dor? Então. Não vou deixar. E qual que seria o princípio do tratamento? É tirar a menstruação. Então, a gente tem que usar medicações para fazer essa mulher ficar sem menstruar. Porque é a menstruação que vai alimentar. Que vai, os não menstruando, não tenha... Nossa, A mas... menstruação é um desgaste enorme para o nosso corpo, né, doutora? Não é? Para algumas pessoas, Fisiologicamente sim. falando, é um processo inflamatório, não é? Sim, um é uma processo- inflamação. A endometriose em si é uma inflamação. Sim. Então, o tratamento dela antes de uma cirurgia seria isso, parar de menstruar, tomar um Parar de remédio menstruar. que não menstrua mais. Sim, basicamente é isso. A gente tem algumas Pelo menos a dor ela não vai ter medicações- mais, né? Sim, Entre- então para de menstruar e a gente tem algumas medicações que até conseguem diminuir um pouco esses focos de endometriose. Só que é uma coisa que tem que usar um período Bem bem longo, grande, né? porque quando que a gente vai ter endometriose? Desde o momento que começa a menstruar Desde a até primeira entrar na menstruação. menopausa. Quando a gente entra na menopausa, aí tudo É uma vida inteira. Nossa, Endometriose, pois né? pensa que É. mulher é fácil ser mulher? Doutora, endometriose em adolescentes, esse início desse processo inflamatório, causa algum impacto na pele? na pele. Na pele. Não. Muita gente liga eu já ouvi falar, eu acho que é um pouco senso comum, né? As pessoas falam quem tem endometriose tem muita acne. Não necessariamente isso tem uma ligação. Não, a endometriose não tem a ver com Não acne. altera hormônio, nada. O que tem a ver com acne na adolescência é o ovário policístico. Ah, tá. Que aí é muito comum mesmo. Nós vamos nas falar sobre isso adolescentes. também, porque é um É. problema. Mas não tem nada a ver com endometriose, Não, então. Isso não. Muita gente fala que É. a adolescente com endometriose tem muita acne, né? São essas ligações de senso É. comum do povo, né? É coisa que do povo liga- de antigamente, vamos dizer assim. Que tem umas. Às vezes são alguns que mitos, vem, né, de É, os fakes antigos. é. Muito bem, Bisaia. Nós vamos para as perguntas da rua, é isso? Primeira? Então vamos lá. Vamos lá. Olá, eu sou Daiane e eu tenho uma filha que foi diagnosticada aos 11 anos com endometriose profunda. Hoje ela se encontra fazendo tratamento na Unicamp. Eu gostaria de saber qual o tratamento exato e se há possibilidade ou não de ter que fazer cirurgia. Essa descobriu cedo, felizmente, né? Que é Porque bem o que tem um nós estávamos tratamento, falando, né? Desse olhar da mãe, né? Em cima disso tudo. Então, ela quer saber sobre o tratamento, né? Se Qual o pode tratamento correto? cirurgia, Então, mais pra frente. Um pouco eu já falei que seria suspender a menstruação, só que ela disse que a filha tem endometriose profunda. A endometriose profunda é quando a gente já tem acometimento dos órgãos que ficam próximos aqui do útero. Um dos tratamentos seria a cirurgia mesmo. Só que a cirurgia, ela é uma cirurgia complicada, invasiva, pode ter lesão de alguns órgãos, porque a Porque gente já não está cometido sabe. e pode. Tem que tirar Isso, tudo. Exatamente. Está grudado. Nossa. Então, assim, para uma
jovem, eu acho que a cirurgia... Tem sim a cirurgia que a gente vai usar só para dar uma melhorada, se eu posso dizer assim. A gente vai cauterizar os focos de endometriose, vai dar uma limpada na região pélvica para diminuir dor, para diminuir os focos, para a gente poder tratar um pouco melhor. Tá? Então, tem essa cirurgia, que é a mais conservadora, mas às vezes tem que retirar mesmo. Qual que é a fase crítica, então, que a pessoa tem que fazer a cirurgia? Não tem mais jeito, é caso cirúrgico mesmo. Quando a gente tem uma situação que a gente chama de pelve congelada. Os órgãos, eles ficam todos grudados, fica tudo fixo. Nossa. Você não tem mais mobilidade aqui. E aí a dor se torna uma coisa meio insuportável. Fica crônica. Isso. Na cirurgia mais invasiva, o que é retirado especificamente, doutora? Depende do comprometimento, mas pode ser que a gente tenha que retirar útero, ovários, trompa. É muito invasivo. Às vezes, pedaço do intestino. Olha isso. Meu Deus. Né? Às vezes as pessoas pensam a endometriose como uma cólica menstrual, né? A questão da infertilidade também é muito falada. Mas é muito sério. É que assim, né? A gente falando assim, às vezes assusta um pouco. Mas são poucas que chegam nisso. Nada como um tratamento certinho, porque ela pode conviver por um bom tempo sem uma cirurgia. Por exemplo, se você tem uma endometriose mais superficial, a gente tira a menstruação, trata, fica bem, fica tranquila de dor. Consegue fazer o controle. Consegue. E tem também a cirurgia que é a videolaparoscopia, que é aquela que faz uns furinhos só, vai com uma câmera lá dentro, não tem corte, e a gente faz essa cauterização dos focos. Isso alivia a dor, ajuda no tratamento. Então, tem esse lado também, que não... Que é mais brando, né? Não é tão invasivo, que é um né? pouquinho... Mas se não cuida, tranquilo. pode chegar nesse ponto, Sim, né? Dessa pode. cirurgia mais invasiva. Daí, meninas, a importância de procurar... Desde um Papa Nicolau, né, gente? ginecologista. Né? Um preventivo, né? Sim. A importância de procurar uma ginecologista séria, né, doutora? Sim. Que tenha controle do que está fazendo e cuidar. E esse olhar que a gente estava dizendo da mãe de um adolescente, né? De já fazer esse acompanhamento. O diagnóstico inicial seria clínico, né? Um diagnóstico clínico, não Por é exemplo, um exame específico. Se a menina já teve relação sexual e eu consigo fazer um toque vaginal, também às vezes a gente consegue perceber se tem alguma alteração ali. Entendi. Para não chegar nesse ponto. É. Né? É importante. Solta o som, DJ. Mais uma? Doutora, eu sempre recebo pacientes aqui na farmácia com dúvidas sobre endometriose. E principalmente as que têm sintomas, a principal dúvida delas é se a endometriose pode evoluir para um câncer uterino ou ovariano. Você pode falar um pouquinho sobre? E aí? Pode causar um câncer? Não. A endometriose, ela é uma doença benigna. Então, ela não vai evoluir para câncer, tá? Mas, como a gente já falou aqui, é uma doença que é séria, né? Que pode ser até incapacitante. Porque tem algumas mulheres que, se vai ter essa endometriose profunda, não vão ter condições, às vezes, nem de trabalhar direito. Isso pode afetar até a parte psicológica. Então, assim, realmente é uma doença séria, mas nunca vai chegar a ser câncer. Outro tipo de doença ela não pode causar, então? Não. É só endometriose, tem os graus. Sim. Essa incapacitação da rotina diária, né? Eu recebi uma menina hoje na escola, a mãe foi falar comigo e pedi pelo amor de Deus, né? Que ela está com endometriose, veio bem a calhar com o dia de hoje desse tema. Foi diagnosticado e vai ter que fazer todo um tratamento e ela não está assim, levantando da cama, de tanta até, dor. Né? Ela está com bastante fase falta. Escolar. Frequência, né, bem rebaixada. Então. Olha como impacta a vida da mulher. E às vezes as pessoas olham a endometriose como algo muito comum, muito rotineiro, né? Muitas mulheres têm e acabam aprendendo a conviver com essa dor, né, doutora? Mulher, como é que é o relato delas no consultório? A mulher às vezes tem isso, né? De aprender a conviver com dor. Né? Como que é o relato delas no consultório? O que elas
falam muito? Porque Sobre o médico não deixa de ser um psicólogo, É. né? Vocês ouvem o tempo sim. todo. Tem dias que eu saio e falo, hoje eu fui psicóloga. É. Como é que é lidar Ó. com esse dia a dia delas? Assim, é um pouquinho complicado, porque às vezes a gente fica sem ter o que fazer, na verdade, né? A gente trata do que é possível, mas às vezes eu não consigo eliminar totalmente o problema, né? E aí a gente às vezes tem que ir achando soluções ali para ir Amenizando. Quando se trata de infertilidade, então, né? Acho que É é um mais pouco mais triste complexo ainda. esse atendimento, né? Sim, porque a gente sabe que as clínicas de infertilidade são particulares, Caríssimas. exatamente. Pra fazer uma inseminação. E não é né? todo Nossa, mundo que vai poder, né? Então, se a pessoa não tem condições de ir procurar esse tipo de tratamento, não tem o que fazer. Aí Uma entra em cena a adoção, né? psicóloga. É, também. É isso aí. Mais uma? Tem mais uma aí, Bisaia. Boa noite. Gostaria de saber se essa doença só se contrai quando é jovem ou pessoa idosa também está arriscada a contraí-la. Idosa ou assim, que não entrou na menopausa ainda, né? Porque, como a senhora disse, é só quando tem a regra, né? Isso. Então, ela é uma doença que começa quando a menina menstrua e ela vai até o período pré-menopausa. Quando você entra na menopausa, aí o problema já acaba. Não é uma acaba. doença que se contrai, não é como pegar uma Não, gripe. Não é uma não. doença de se contrair, né? Você algo não que- pega de ninguém, né? Exato, né? É bom deixar isso claro, porque a dúvida dela, às vezes, é a dúvida de muita gente, né? Sim. Se você contrai essa doença. E logo no início a senhora comentou de que é uma doença progressiva, né? Ela se inicia já com a menstruação e vai até o período da menopausa. Então, você não vai pegar endometriose com 35 anos. É, não. Mas ela Uma vez pode. que se tem desde sempre. Ela pode também ser um fator genético, pelo Pode. que eu vi, porque ela pode se desenvolver já no embrião, né? Por causa de a mãe às vezes fuma, às vezes o estresse da Sim, mãe, é o né? que eu falei, tem Má os fatores alimentação ambientais, também é. pode causar uma endometriose desde o feto, só que aí vai descobrir só quando a criança, a adolescente menstrua. E isso? se a mãe tem endometriose, aí também Já pode a passar. tem mais possibilidade risco. É. Uhum. Quando a senhora fala de fatores ambientais, explica um pouquinho para nós isso. Ó, aí entra estilo de vida, cigarro, bebida, alimentação errada, sedentarismo. Ui, Oh, meu Deus. oh, meu Deus. Inclusive, a atividade física é comprovado que ela ajuda na Olá, endometriose. Vamos praticar esporte? O nosso corpo é tão perfeito, né, doutora? Porque tudo que faz bem para alguma coisa faz bem para o todo. Então. Né? E tudo que parece que faz mal, assim. Ah, vai fazer mal para tal coisa. Na verdade, afeta tantas outras partes, né? Igual a alimentação, né? Principalmente açúcar e farinha de trigo, né? Os carboidratos simples. Então, assim, eles ajudam a inflamar mesmo o nosso corpo. E aí vai ser uma sucessão. Esse processo inflamatório vai, né? Acho que acabou. Vamos para o pessoal agora aqui no chat. Vamos Ao lá. vivo, as perguntas. Vamos ver quem está interagindo com a gente. Desde já, boa noite para todo mundo, tá? Aqui, ó. Vamos começar daqui. Sheila Roberta. A Sheila está perguntando. Gostaria de saber o que é endometriose heterogêneo. Heterogênea, eu acho que ela quis dizer o que está escrito no laudo de um ultrassom, talvez. Porque a endometriose, a gente vê uma imagem heterogênea quando a gente vê um foco de endometriose. Tá? Mas não tem endometriose heterogênea. A gente tem endometriose superficial, endometriose profunda, a endometriose intestinal, endometriose no ovário. Tem o endometrioma, que são nódulos, que são cistos que têm
endometriose dentro, mas essa heterogênea é a maneira que a gente descreve a endometriose no ultrassom. Ah, tá. Larissa Marrafon, boa noite, Larissa. Tatiana Marques, boa noite. O programa já está bombando, ó. Desejo muito sucesso para vocês, cada vez mais. Obrigada, Tati, minha irmã. Família. Bárbara Azevedo, boa noite. Gustavo Escatolin, aí, ó, tá vendo? Oi, mãe. Tá falando aqui. Ah, o meu não tá abrindo, Lu. A Bárbara Azevedo está perguntando. Eu fui diagnosticada com endometriose com 16 anos. Tomava anticoncepcional há 8 anos. Sempre senti muita cólica e incômodos. Agora estou gestante com 2 semanas de gravidez. Nossa, parabéns, Bárbara. Tive um sangramento. E no transvaginal, o ginecologista disse que deu descolamento de placenta. Tem alguma coisa a ver com a endometriose? Não tem, não. Aí não. Ainda bem que ela online, conseguiu. tá vendo? Ela conseguiu engravidar, tá, né? bom, Foi né? muito bom isso, mas não tem. Aí é parte mesmo da gravidez. Certo. Vera Lúcia Rodrigues Azevedo. Boa noite, doutora Tassiana. Endometriose tem cura. Uma mulher que foi diagnosticada com endometriose e no primeiro mês que para de tomar anticoncepcional e engravida, pode isso? Um pouquinho confuso ficou. Ela quer Se saber ela tem Tem cura, cura, acho que são várias perguntas em uma. que foi diagnosticada no primeiro mês e para de tomar anticoncepcional e engravida, pode isso. A Vera é mãe da Bárbara, então acho que é isso que ela deve estar perguntando, né? Bom, primeiro, endometriose, como eu disse, não tem cura. Ela tem controle. Então, a gente consegue controlar, mas Curar não tem. não tem. Não. E depois, uma pessoa pode engravidar tendo endometriose. Depende Aí do depende nível e do grau é. do acometimento dos órgãos, né? Sim. Juliana Saad, boa noite. Rô Araújo, boa noite. Fernanda Arruda. Cristina Rabelo, oi, boa noite. Estou amando o assunto de hoje. Obrigada, Cris, pela audiência. A Camila, boa noite, Camila. Flávia. A Rô está concordando. Ela é verdade ser mulher, verdade. É verdade mesmo. A Cristina Rabelo é uma pergunta. Vou completar 50 anos. Meu ciclo está aumentando a cada mês. Chego a menstruar 2 vezes no mês. Estou tendo muitas cólicas fortes e dores de cabeça. Tem a ver com endometriose? Acredito que não, porque aí vai ter mais a ver com alterações hormonais desse período. Que aí já começa a chegar perto da menopausa, a gente já tem algumas alterações. Doutora, quando a mulher está chegando, a gente falou dos adolescentes, né, das adolescentes. Quando a mulher está se aproximando, né, desse processo da menopausa, né, iniciando a menopausa, a mulher que tem endometriose, tem alguma alteração diferenciada ou não? É muito parecido para todas. A endometriose Você falou altera o processo. o processo de Essa transição para a menopausa. Isso, processo de entrada ali, a transição para a menopausa. Quando a mulher tem a endometriose, isso altera? Tem alguma diferença? Normalmente não. Não? Porque a menopausa ela vai ter a ver com a falência do ovário. A gente nasce com determinada quantidade de óvulos e esses óvulos vão sendo gastos nas menstruações. E aí, quando a gente chega lá por volta dos 50 anos, esses óvulos acabaram. E aí é onde o ovário ele para de funcionar e a gente entra na menopausa. Então, isso não vai ter a ver com a endometriose. Mesmo que essa pessoa tenha aí, por exemplo, as trompas obstruídas, o ovário está lá cheio Ele de tá óvulos. grudadinho, Mas ele não funciona, mesmo com os óvulos ali dentro. Não, o ovário continua funcionando, mesmo que a trompa esteja comprometida. Esses óvulos vão sendo gastos. Vão sendo gastos. Por exemplo, Interessantíssimo. se você usa anticoncepcional um tempão, né, 10 anos da tua vida, o anticoncepcional ele bloqueia o ovário. Aí você vai pensar assim, então não gastou, né? Essa é a pergunta. Mas não é assim que funciona. Então, e ele gasta. Ele gasta mesmo assim. Então, a cada mês a gente vai ter ali vários óvulos que vão sendo gastos no decorrer da nossa vida.
Interessantíssimo. Tem mais aqui, vamos ver. Kel Ferreira, boa noite. A endometriose faz a mulher sangrar no período fértil? Não. Pode acontecer um pequeno sangramento ali, mas não vai ter a ver com endometriose, Tem a ver com não. endometriose. Fernanda Arruda. Eu descobri que tenho endometriose profunda no intestino faz 1 ano e faço tratamento com medicação. Gostaria de saber se a endometriose faz... a mesma pergunta, com que ela sangue no período fértil. Muitas dúvidas sobre isso, né? Doutora, estou tirando as dúvidas também, bem senso comum, tá? A mulher, quando ela engravida, ela tem a endometriose e ela conseguiu engravidar. Isso altera alguma coisa nesse processo da endometriose dela ou não? A gravidez não modifica muito? A gravidez é um período que vai ter como se fosse uma calmaria na endometriose. Então, se ela conseguir engravidar, o período de gravidez, por exemplo, a dor se acalma, os focos vão se acalmar. Acho que eu posso dizer assim para ficar mais fácil, né? E vai ser um período bom do ponto de vista ali da progressão da endometriose. Mesmo porque essa inflamação do endométrio e assim, ela vai deixar de acontecer isso. Existe também o fator do estrogênio. A gente tem o estrogênio e a progesterona, que são produzidos pelos nossos ovários. E a endometriose está muito ligada à ação do estrogênio. E na gravidez, a gente vai ter muita ação da progesterona, mas muito pouca ação do estrogênio. E aí, essa inversão vai ser, como eu disse, vai ser boa. Benéfica, né? Interessante. Depois do nascimento do bebê, tudo volta ao normal? Novela da dor? Sim, normalmente sim. Não altera nada nessa estrutura? Não, normalmente... Porque, assim, pode até melhorar. Vamos supor que melhorou ali um pouco, né, nesse período. Mas aí depois vai voltar a piorar se essa mulher não continuar tratando, né? É algo muito complicado, né? É complicado. Como que é a rotina de visitas a ginecologista de uma mulher que tem endometriose? Porque a gente vai anualmente, né? Fazer as rotinas. Quase. Não admite isso perto da doutora. Normalmente, o período de fazer as rotinas, os exames rotineiros, é mais ou menos em torno de 1 ano. Não é isso? Mais ou menos a mesma coisa, mas claro que vai depender dos sintomas, Dos né? sintomas do Se a gente geral. consegue um bom controle, aí é 1 vez por ano mesmo. Às vezes, até a gente conseguir melhorar esse tratamento, pode ser que eu peça para ir, sei lá, vamos em 3 meses, depois 6 meses. Mas aí tá controladinho. Porque a gente pensa naquela mulher que tem todos os sintomas, que pensa... O porquê dessa pergunta, né? Que pensa em procurar ginecologista é uma pessoa, por exemplo, que não tenha um plano de saúde. Vamos pensar assim. O que vem à cabeça dela? Como será que é esse tratamento? Essa rotina de tratamento, né? Então, depende muito do grau, né? Especificamente. Depende, mas do assim, tratamento. Ela vai chegar numa primeira consulta. O que a gente pede de exames, normalmente? A gente vai fazer o Papa Nicolau, que é de rotina. Aí eu vou fazer o toque, que eu falei que às vezes já me dá alguns indícios. A própria história clínica, que eu acho muito importante. A gente tira muita coisa de uma boa história do paciente. E exames, hoje a gente tem um ultrassom que é específico para endometriose, que é um ultrassom com preparo intestinal. Não é esse ultrassom transvaginal que a gente faz de rotina, tá? É um ultrassom específico para ver focos de endometriose. É um ultrassom que vai ser um pouco mais caro, que convênio às vezes não vai ter, mas é uma opção que a gente tem hoje de uma coisa que não é tão invasiva. Outro método é a ressonância magnética, que também são os 2 métodos que a gente usa hoje para ver focos de endometriose. Lembrando que se ela for superficial, igual eu falei dos machucadinhos, não vai ser visto. Então, o ultrassom ou uma ressonância normais não vão me dar 100% de certeza de que não tem endometriose. Existe um exame de sangue, a gente chama de marcador. Ele é o CA 125.
Ele também me dá indícios, mas ele não é, assim, 100%. Então, se ele tiver alterado, me indica que essa paciente pode ter endometriose. Mas se ele tiver normal, não me indica que ela não possa ter. Tá? Doutora, assim, uma adolescente que vai começar a ter a vida dela sexual, que às vezes uma parente, uma amiga passou tal anticoncepcional para ela tomar. Tem né? muito. E a gente sabe que tem vários tipos de hormônios, assim, de anticoncepcional, né? E às vezes essa menina já apresenta uma endometriose na vida dela que ela não saiba. Esse tipo de anticoncepcional pode mudar essa endometriose ali, ou não causa nada? Assim, a gente não deve tomar o remédio da amiga, da vizinha, né? Cada um é específico, cada um. Né? Nem do farmacêutico. Né? Nem do farmacêutico. Ele não é médico. Mas o anticoncepcional não vai piorar a endometriose, porque às vezes a gente até usa o anticoncepcional para ajudar. Assim, mas, por exemplo, tem esse que é específico para ela não menstruar mais. No caso, se ela estiver tomando que ela tem que dar a pausa, que ela vai ter a regra, isso vai prejudicar no caso se ela tiver uma endometriose, né? Mas não? É menos do que se ela menstruar sem nada. Então, a gente dá a preferência para os anticoncepcionais de uso contínuo, para não menstruar. Mas o anticoncepcional que você tem a menstruação, ele não é tão ruim para a endometriose, não. Doutora, o que a senhora quer deixar de mensagem para o público? A mulherada está tudo online. Mas tem mais alguma pergunta? Depois pode falar, doutora. Tá. Em primeiro lugar, procurar uma... Como uma mensagem final para a gente encerrar. O que a senhora gostaria de deixar para o público aí, falar para essa mulherada da importância de se cuidar, de ter essas rotinas, de ter o acompanhamento? Sim. Então, a gente já falou aqui, né, bastante coisa sobre como fazer, né? Mas eu acho que é importante mesmo, principalmente para as mães das adolescentes, né, já começarem a ter esse hábito. E eu vejo bastante isso no consultório, que as mães vão junto, hoje tem abertura. Que bom, né? Porque mas não é antes sempre, não era assim, né? Mas não são todas, né? A gente fica feliz porque tem uma evolução grande aí, mas ainda não é de todo mundo. Então, assim, existe aquela coisa que, para que eu vou levar minha filha se ela não namora, é novinha, né? Não precisa. Sexual, né? Então, eu falo sempre que, assim, o ideal é menstruou, já leva. Pra gente acompanhar desde o começo, ver se está tudo bem. Nem que for só para ir conversar, mas para já ter esse hábito de ir no ginecologista uma vez por ano. E não é só adolescente, tem muita mulher também que morre de vergonha, principalmente se o médico é um homem. Né? Morre de vergonha, até da própria, né, da doutora também, né? Comigo isso é um pouquinho mais fácil, mas eu sei que tem mesmo. Tem pacientes que chegam lá e falam assim, eu só vim porque é mulher. Porque se fosse homem, não viria. Não viria. Acho que é uma questão muito pessoal, né? Às vezes Sim. O esposo da doutora, o doutor Pazin, né? Um excelente médico, de muita experiência, né? Então. E muitas pacientes ficam à vontade, né? Acho que isso é muito pessoal. O certo é se cuidar, gente. Esquece a vergonha e vai se cuidar. Doutora, deixa seus contatos, o contato da clínica, né? Para o pessoal poder procurar e, a partir de tudo isso que ouviu, né? Poder se cuidar. Sim. Bom, eu atendo na Clínica Dom Bosco, que é na Rua Dom Bosco, 418. E o telefone lá é 3672-5216. O WhatsApp eu não lembro. Não, né? E atende, que é uma beleza. Né? Lá tem de tudo. Lu, qual vai ser o tema do próximo programa? Vamos passar para as meninas. Então, agora é dia 21 de agosto, né? Nosso próximo programa. Teremos aqui como convidada a Maíra Stocco, uma empreendedora aí de nome, né, na cidade. E vai nos falar sobre empreendedorismo feminino. Olha aí, a mulherada aí, ultimamente estão querendo aí, né? Se você ainda não sabe como abrir seu próprio negócio, você tem medo por ser uma mulher, né? Então, ela vai dar várias dicas, né?
sobre empreendedorismo. E você que está acompanhando a gente, pode já se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sempre por dentro das novidades, tá bom? Doutora, muito obrigada pela sua Muito presença, obrigada mesmo, viu? Foi um prazer para Deve nós. ter esclarecido muitas mulheres aí que às vezes nem sabiam dessa doença, né? Não sabia que tinha. Sim, obrigada a vocês. Adorei ter vindo. E A venha gente mais espera vezes. numa próxima, porque assunto de mulher Nossa, tem muito, né? Tem Com muito certeza. assunto. Tem mesmo. Fica convidada para uma próxima já. Obrigada, gente. É isso, Bisaia? Podemos É isso aí. encerrar? Lu, doutora, Bisaia, Boa Companhia noite, Limitada. gente. Obrigada pela audiência, tá Boa bom? noite. Espero vocês numa próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tá aberto? Gente, aqui vai falhar nossa, tá? Nós esquecemos aqui de um presente da que Marli, lindo. né, da Arte Flores, que trouxe pra gente de novo esse cenário maravilhoso e trouxe esse presente pra doutora, tá? Agradecendo a parceria, né, da Ângela Baldo também. Obrigada, gente. Tchau, tchau.